Vocês estão bem mesmo? Oh, glória, hein? Vocês estão meio tristes, não estão não? Hã? Uai, tá doido, eu estou alegre, feliz da vida, amém? Eu que tenho só 25 minutos para pregar, estou alegre, imagina vocês. Amém? Querido, vamos lá então, que coisa linda, né? Amém? Olha só, Colosso, querido, a cidade de Colosso, a Bíblia, a gente fala Colosso, mas na verdade o nome certo é Colossas, né? E era uma cidade que ficava ali na região da Frígia antiga, hoje situada ali, hoje a região que nós conhecemos como Turquia, né, na Ásia Menor, e essa cidade ficava ali, localizada ali, uma cidade grande, rica, né? Heródoto a considerou uma cidade grande, uma cidade rica, com grandes recursos, condições, uma cidade que tinha águas boas, águas notáveis, enfim, uma cidade conhecida por grande construção de templos, os templos pagãos, aqueles monumentos, enfim. Então, a cidade de Colosso era mais ou menos esta, e ficava numa região muito boa, 15 quilômetros ao sul de Laodiceia, 120 quilômetros de Éfeso. E Colosso, querido, tinha uma situação, havia ali uma igreja que o apóstolo Paulo pregou, abriu, inaugurou, e também sustentava de certa forma essa igreja espiritualmente, através das suas visitas, e também através de cartas a esta igreja. Querido, e é interessante que a cidade lá, a igreja, tinha 3 pilares interessantes: o amor fraternal, a fé e a plena confiança, ou a confiança plena em Cristo. Então, 3 pilares importantes que havia nesta igreja: o amor fraternal, a fé e a confiança plena em Jesus Cristo. Amém? E eu profetizo aqui nessa igreja esses pilares, querido: esse amor fraternal, essa fé inabalável e essa confiança plena em Cristo. Aleluia! Nós precisamos ser arraigados em Cristo, e este é o tema desta mensagem: arraigado ou enraizados em Cristo. Aleluia! Crente precisa ter raiz. Amém? Você precisa ter raiz na sua fé, raiz na igreja, na congregação. Você precisa ter raiz na palavra, você precisa ter raiz em Cristo. Aleluia! Enraizados em Cristo. Se você não for enraizado em Cristo, você não consegue subsistir, você não consegue prevalecer. Querido, qual que é a função da raiz? A raiz, ela tem uma função de sugar a seiva da terra, os nutrientes, buscar a água para alimentar a planta, o caule, enfim, e ela suga ali a seiva, e a seiva entra e passa por pequenos vasos, ou vasos pequenos, chamados xilemas, e estes vasos vão alimentando ali o tronco, os ramos, as folhas, as flores e os frutos, e assim por diante. E eu quero dizer para você, meu querido, que você precisa ter raiz firme, você precisa firmar raiz em Cristo, raiz na palavra, para que você possa então buscar a seiva do Espírito, para que você busque esses nutrientes, este alimento necessário, para que ele seja levado até o teu espírito, até a tua alma, e para que possa te fortalecer, para que você permaneça de fé, permaneça de pé, com fé imponente como a árvore. Aleluia! Querido, uma das maiores árvores, ou a maior árvore, é conhecido como a Suma-uma, a mãe das árvores. Uma árvore enorme, imponente,
e as suas raízes, querido, crescem profundamente. Mas antes, ela cresce para o chão, as raízes aprofundam e vão crescendo, até mesmo a se comparar com as raízes do cedro no Líbano, que crescem maior do que o seu tronco, até atingir o lençol freático, ou lençol d'água, para que ela então busque água constantemente, para que não falte água para aquela árvore. Querido, e a sua raiz precisa ser profunda em Cristo. A sua raiz precisa alcançar o lençol freático, ou seja, precisa alcançar a profundidade do Espírito, a profundidade do Espírito, ó profundidade, aleluia, querida, a sua vida precisa estar firmada completamente em Cristo. Crente que não tem raiz não sobrevive. Crente que não tem raiz não avança. Crente que não tem raiz não cresce. Crente que não tem raiz não prospera. Crente que não tem raiz não conquista. Então você precisa ser enraizados em Cristo. Querido, tem alguns pontos importantes. Uma árvore. Você sabia que a Bíblia nos trata também como árvore? Lá em Isaías 61, no versículo 3, eu vou aqui resumir, ele fala que nós, os justos, serão plantados como carvalho de justiça, e firmarão raízes. Por quê? Como carvalho de justiça. Querido, o Salmo 92, a partir do verso 12, ele fala, olha, como palmeiras florescerão, os justos como palmeiras florescerão, dará o fruto no tempo, na época certa. E ele fala, olha, como palmeiras plantados no átrio, na casa do Senhor, aleluia, que frutificará, florescerá, aleluia. E nós sabemos aqui, querido, que a palmeira, ela é meio oca lá por dentro, mas ela se inclina diante da tempestade, diante do vendaval, da dificuldade. Ela se curva, mas não quebra, mas porque tudo tem um propósito. Quando ela se curva, querido, ali a seiva, ela sobe por dentro do seu caule, e ela chega até o topo, para que possa produzir o palmito, o fruto. Ei, querido, a adversidade não vai te matar, a adversidade não vai te derrotar, ainda que você às vezes se curva, ainda que você se rende, ainda que você pensa, agora eu vou, agora eu não aguento, ei, mas tudo tem um propósito, querido, e o propósito da palmeira é que a seiva subisse para produzir o propósito para que ela foi chamado, que era produzir o palmito. Ei, e o propósito para o qual você foi chamado, o propósito para o qual Ele te chamou, vai se cumprir na sua vida, ainda que você se curva, meu amado, mas você não vai quebrar, você não vai se desfazer, aleluia, porque o propósito vai cumprir na sua vida, aleluia, aleluia. Você é como palmeira plantada nos átrios dele, aleluia. O Salmo 1 diz assim, querido, que o justo é como a árvore plantada à margem de um ribeiro, aleluia, que dará o seu fruto na estação certa, cuja as folhagens não caem, não murra o chão, aleluia. Querido, existe um rio de águas vivas, existe um rio que é liberado sobre a tua vida, existe um rio de água pura, água profundas, aleluia. Certa vez lá em Lucas, no capítulo 5, Pedro ali, os discípulos pescando, querido, a noite inteira, e nada havia apanhado, e de repente eles saindo, Jesus chega e fala, olha Pedro, vai ali, vamos lá nas águas profundas, vamos lá naquele canto, lança a rede, e ele diz, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Pedro lançou as redes em águas profundas, querido. Ei, o Espírito
Espírito quer que você firme as raízes, para que possa chegar às águas profundas, para que possa sugar, querido, as águas profundas. Sabe por quê? Porque lá nas águas profundas tem peixe, lá nas águas profundas tem crescimento, nas águas profundas tem prosperidade, nas águas profundas, querido, tem resposta para você. Nas águas profundas, querido, Ele tem milagre, Ele tem cura. Aleluia! Mas é profundo, você precisa enraizar. Aleluia! Querido, olha, o apóstolo Paulo estava preso, aprisionado lá, querido, e ele não podia mais viajar, não podia mais pregar, não podia visitar mais as igrejas. Mas Paulo não parou. Sabe por que Paulo não parou? Porque ele tinha raiz. Paulo não parou porque ele tinha raiz. Aleluia! E ele sabia a importância da raiz. E Paulo não parou, ele falou: o que eu posso fazer? Paulo então teve uma ideia: eu vou escrever cartas. Naquela época cartas era uma coisa chique demais. Carta era o WhatsApp de hoje. E Paulo começou a escrever cartas naquela época, entregar às igrejas. Querida, a prisão não parou Paulo, as correntes não parou Paulo, as cadeias não pararam Paulo. Paulo preso fazia obra, Paulo preso servia. Sabe por quê? Porque ele tinha raiz, e as suas raízes eram profundas. Aleluia! E eu profetizo aqui na sua vida, líderes, igreja, líderes em treinamento, pastores, eu profetizo na sua vida que nada vai te parar, nada vai te deter, nada vai te cercar, nada vai parar essa igreja. Aleluia! Nada vai parar essa igreja, pastor Alencar. Nada vai te parar, pastor Alencar. Aleluia! Não é a prisão, não é isso, não é a dificuldade, não é o problema, querido, não é a falta de água. Sabe por quê? Porque a sua raiz, ela vai alcançar o lençol do Espírito, o lençol, a água profunda. Aleluia! Vai alcançar águas profundas, e você não vai parar, você não vai retroceder na sua liderança, na sua vida. Quantas pessoas que já pensaram, quantas pessoas pensando em retroceder, quantas pessoas essa semana pensaram em parar, quantas pessoas há 15 dias pensaram em abrir mão, quantas, queridos. Eu tinha tudo para poder parar. Eu tinha tudo, aliás, nem para parar, eu tinha tudo para nem começar. Amém? Eu tinha tudo para parar. E se for olhar por uma ótica, uma ótica de comiseração, tenho até hoje. Mas eu não paro. Aleluia! E não vou parar. Eita glória! E nunca parei. Nem quando eu estava no mundo. Nada me parou, porque agora que vai parar. Nem quando eu estava no mundo, querido. Nem quando eu estava no mundo não me parou. No mundo eu bebia, prostituía, usava droga, praticava estelionato, preso, detido, envolvia em brigas, confusões, tentativa de homicídio, confusões, brigas para lá, arrastando barriga no chão, correndo, fugindo de tiroteio, tudo sem ver. Ainda bem que eu nem via, né? E ele correndo para lá e para cá, não parava, e fazia, e acontecia. E depois eu fui, converti ali, caí na obra. Falei, uai, se eu fazia lá, por que eu não posso fazer aqui? Eu falei, nada vai me parar. Prisão, cadeia, nada, nenhuma voz contrária. Quanta voz contrária você já ouviu, já ouve? Talvez você ouviu esse dia uma voz contrária.
Eu ouvi muitas vozes contrárias, eu ouvi muitas vozes, muitas situações, querido, mas eu profetizo que você não vai parar, você vai avançar, querido, você vai para cima, aleluia. Sabe por quê? Porque você tem raiz, e a sua raiz é profunda, ela alcança o Espírito, o trono do eterno Pai. Uai, pastor, mas o trono dele não é no alto, e a raiz não cresce para baixo? Aí é que está o mistério. Você crescendo para baixo, você alcança o trono. Se você crescer para cima, você é derrubado. Entendeu? Aleluia. Querido, a raiz, olha, uma árvore, a raiz, ela é responsável por nutrir, trazer o nutriente para o tronco. E o tronco, ele funciona como sustento. E as folhas servem ali como respiração, produz a fotossíntese. E os frutos, as flores e os frutos, resultado de produção, resultado da raiz profunda, resultado de que tem uma raiz que está firmada, que não deixa aquela árvore cair, vacilar, aleluia, não deixa. Olha, um tempo, uma árvore, aconteceu um vendaval, uma árvore, ela tombou todinha assim, ela tombadona mesmo, quase, parecia que ia cair, ela tombou toda, lá no Acre, isso, lá em Massulima. E essa árvore, ela era deitadona assim, ó, mas ela continuava crescendo, ela continuava produzindo frutos, ela continuava frondosa, ela continuava com seu tronco firme, não caía, e não caiu. Por quê? Porque ela tinha raiz, e as suas raízes não eram raizinha, crente dodói, crente não me toque, crente choramingão, crente infantil, criança na fé, no espírito, crente que não tem raiz, que fica para lá, para cá, crente que fica atrás de profetada, revelamento, crente que tem qualquer movimento está dentro, crente que fica ali e acolá, crente que vai para um canto, vai para o outro, não tem raiz. Você sabia, se você ficar tirando uma planta, sempre trocando ela de lugar, ela morre? Ela morre. Se você plantar aqui, aí daqui mais ou menos um mês, você troca e planta ela ali na frente, aí passa mais ou menos um mês, você arranca de novo e planta lá, depois arranca de novo, ela vai morrer. Sabe por quê, querido? Ela precisa buscar os nutrientes do solo, e cada solo tem diferença, sabia? Nenhum solo é igual ao outro. Tem solo doente, tem solo que falta nutriente, falta cálcio, falta potássio, falta ferro, fosfato. Às vezes precisa de tratar o solo, porque é doente, a terra é doente, não produz. Onde você está plantado? Um solo doente? Uma terra doente? Você também será um crente doente. Esta obra aqui, querida, esta igreja aqui, é uma igreja sadia, uma igreja curada. Glória a Deus. E você precisa estar plantado aqui. Firma as suas raízes, firma as suas raízes. Não seja como um ventinho que vem e arranca. Não, você não pode ser assim. Você tem que ser enraizado. Não pode te parar. A dificuldade não pode te impedir, querido. Eu nunca parei na minha vida, e não paro. Já pensei em parar? Já. Quem não pensou em parar aí? Já pensei, mas eu não consigo parar. Sabe por quê? Porque eu glorifico o meu papai, porque
porque Ele me deu condições de firmar raiz, Ele me deu condições da raiz crescer, profunda, 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 aleluia, e atingir não apenas um lençol d'água, mas atingir, querido, as profundezas do Espírito. E é isso que Ele quer para você, enraizado nele, firmado nele. E o crente que está enraizado nele, querido, tem o caráter de Cristo, tem o caráter forjado por Ele, apurado por Ele, aleluia. Efésios 4, 26, 27, ali 28 diz: olha, aquele que não dê lugar ao diabo, aquele que minta, não minta mais, que não sai de tua boca nenhuma palavra torpe, mas palavra que dê graça e que edifica a quem a ouve. Caráter. Ele quer forjar o seu caráter, Ele quer moldar o seu caráter segundo o de Cristo. Paulo diz, 1 Coríntios 11, seja meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Caráter, caráter. Ele quer forjar o seu caráter. Um crente enraizado, querido, ele tem o caráter de Cristo. Não mente, não rouba, não engana. Um crente enraizado, queridos, é um crente que tem uma fé alicerçada, é um crente que tem uma fé inabalável, é um crente que tem uma fé firmado no fundamento que é Cristo. Aleluia. Cristo, o fundamento que já está posto, e não pode colocar outro a não ser este fundamento que já está posto. 1 Coríntios 3, 10, 11, 12, já está posto. Onde você tem depositado a sua fé? Um crente enraizado, queridos, um crente enraizado é um crente que cresce e avança no reino. Você vai avançar, você vai avançar na sua vida familiar, lá dentro da sua casa, no seu casamento, na sua família. Quantas famílias abaladas, espírito de confusão, de contenda dentro dos lares, não consegue avançar, não consegue avançar no empreendimento. Tem pessoa que diz: eu não sei, porque tudo que eu começo, eu não consigo. Talvez está faltando raiz, está faltando você enraizar. E a raiz, querido, ela é fixa. Raiz não troca de lugar. Jó 14, versículo 7 diz assim: olha, há esperança para a árvore ainda cortada. Ainda cortada. Ainda que as suas raízes no chão envelheçam, o seu tronco abandonado no pó apodreça. Mas ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, brotará, florescerá, seus ramos vão crescer, vão frutificar, vão espalhar, aleluia. Sabe por quê, querido? Porque tem raiz. Pode cortar o tronco, pode tentar te parar, pode tentar te impedir, pode lançar palavra contrária à sua vida, mas você vai brotar, vai crescer, vai florescer, porque tem raiz. Aleluia! Tem raiz. Aleluia! Ao cheiro das águas. Água tem cheiro? Diz a ciência que a água é inodora, ou incolor, insípida. Não tem gosto, não tem cheiro, não tem cor. Mas pelo que eu entendo que a Bíblia está falando o contrário. A água tem cheiro. O Salmo 42 diz que a coça anseia, deseja por água. E sabe como que ela deseja por água, querido? A coça, ela sente o cheiro da água. Ela sente o cheiro, ela vai para aquela água. Não só isso também não, ela vai para ela se lavar, para ela limpar o seu corpo, porque ela tem
ela tem um hormônio, uma toxina no seu corpo, que se ela não se lavar, aquele cheiro é forte e atrai o predador, e ela precisa de lavar para tirar aquele cheiro, mas ela sente o cheiro das águas. E aqui está dizendo que a árvore, a raiz, ela sente o cheiro das águas, o cheiro das águas. Eu acho que é aquele cheirinho de poeira, não é? Já viu quando está muito quente, chove? Gente, aquele cheiro? Talvez seja esse. Mas eu profetizo na sua vida, querido, que ainda você esteja parado. Talvez você está parado, está aí achando que o tronco morreu, apodreceu, acabou tudo, está tudo parado. Eu não lidero mais, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais liderar, eu não consigo mais, eu estou morrendo, está acabando tudo na minha vida. Ei, mas o cheiro das águas, as águas profundas, o Espírito vai gerar na sua vida, querido, fruto. Ele vai gerar ramo, ele vai brotar na sua vida, e você vai frutificar e prosperar. Aleluia, glória. E você não tem que temer, basta apenas confiar plenamente nele. Aleluia, oh glória. Acho que eu estou forçando muito, eu não estou me ouvindo aqui, está sem retorno. Acho que eu estou forçando demais por isso. Amém? Usa o meu aqui, pastor. Está ouvindo? Vê se vai melhorar. Oi, melhor, agora sim. É fácil, tá? Amém? Então, queridos, olha, nós precisamos alcançar essas águas profundas, a água do Espírito, que te prosperará e te levará para um alto, para um patamar. Não importa a dificuldade, os vendavais que sopram sobre a tua vida, você foi chamado para cumprir um propósito, e você vai cumprir esse propósito dentro do reino do nosso Pai querido. Aleluia. Querido, Provérbios 12:3 fala que a raiz do justo produzirá o fruto no tempo certo. E aqui tem justo, e a sua raiz vai produzir frutos. Frutos fala de crescimento, frutos fala de prosperidade, frutos fala de você, querido, avançar no reino. Hoje de manhã o pastor Luiz, uma mensagem aqui poderosa, abençoada, e ele falou que havia 400 profetas. O rapaz perguntou: não tem profeta? Tem 400. Então chama os 400 profetas sem raiz, 400 profetas mentirosos, 400 profetas que não tinham raiz profunda, tinha raizinha lá de qualquer jeito, árvore podre. 400 profetas, só que tinha um, e é interessante que ele não estava no meio dos 400. Foram chamados 400 e um ficou de fora, Micaías. Era 401, mas um eles ignoraram. E ainda o rei insistiu, Josafá: mas não tem certeza, só 400? Não, ficou um para trás, ele não veio não. Então é 401. Chama ele. Chamou. Profeta que tem raiz profunda, profeta enraizado na palavra, profeta enraizado em Cristo. Aleluia. E ele falou que tinha de se falar, de profetizar. Foi xingado, levou tapa. Muitas vezes, querido, eu quero dizer para você, você que tem raiz, você às vezes vai ser até deixado de lado, você às vezes vai ser até xingado, outra vez vai até tomar uns tapas na orelha aí, tomar um tá ligado. Mas sabe de uma coisa, as suas raízes são inabaláveis, as suas raízes não podem abalar. Conta a lenda, vou resumir aqui. Estava pegando fogo na floresta, os bichos correndo, fugindo, corre para lá, corre para cá, e o fogo destruindo, lambendo tudo, queimando. E aí
formiga passou correndo perto da árvore. Ô árvore, você não vai correr não? Você não está vendo fogo não? A árvore disse: ainda que eu quisesse, eu não posso correr, porque as minhas raízes estão profundas. Aleluia. E por causa das minhas raízes profundas, eu não temo fogo, porque ele não pode me matar, porque ainda que ele queima o meu tronco, as minhas raízes vão me fazer brotar, e eu vou crescer novamente. Aleluia. Então eu profetizo na sua vida: ainda que o fogo tenta te matar, ei, você não vai sair do lugar, você não vai correr, você não vai fraquejar, você não vai desistir, porque as suas raízes são profundas, e você vai brotar e vai crescer. Aleluia, aleluia. Nada pode te parar, nada pode te impedir. Aleluia. Um louvor maravilhoso, querido André e Felipe. Nada pode parar um adorador. Eu esqueci que a letra, a melodia também perdi tudo. Ninguém pode impedir nosso louvor, ainda que te lance numa prisão. E vai por aí fora. Nada pode parar a nossa adoração. Nada vai parar um crente enraizado. Você precisa ser plenamente enraizado em Cristo. E aquela igreja lá de Colosso, querido, ela enfrentava 3 grupos ali sério. Estou finalizando. Deu 9:2 agora. 3 grupos sérios ali. Era o legalismo, o gnosticismo e o cetismo. O gnosticismo, eu vou resumir, ensinava que você precisava de ter um conhecimento filosófico especial. Não bastava a Bíblia, não bastava apenas converter. Era necessário que você tivesse um conhecimento especial, além. E aqueles que não tinham, eram deixados de lado, sofriam preconceito. O legalismo dizia o seguinte: você converteu? Beleza, maravilhas, que bom. Agora você precisa guardar o sábado. Agora você precisa circuncidar. Agora você precisa isso, agora você precisa aquilo. O legalismo matava as pessoas. E o cetismo? O cetismo era o não pode. Você não pode cortar a barba. Você não pode andar barbudo. Tem uns que falam que não pode cortar, outros não falam que pode andar barbudo. Eles nem sabem mais que a gente fica. Cada um está deixando um lado barbudo, outro lado pelado. Aí agrada os dois, né? Aí você vai no canto e vira a face assim, ó, pelada, já que lá não pode. Aí o outro canto você vai e vira cabeluda, já que pode. É assim. Aí não pode isso, não pode aquilo, não pode chinelo, não pode bermuda, não pode havaianas, não pode o quê? Não pode tomar Coca-Cola. Eu não gosto mesmo, por isso que eu não tomo. É o cetismo. E eles enfrentavam isso. E por isso que o apóstolo Paulo escreveu e diz: olha, vocês precisam estar enraizados, e vocês estão enraizados, firmados em Cristo, firmado na rocha. Aleluia. E nada vai parar você, nada vai parar essa igreja do Itaipu, nada vai parar a sua liderança, nada vai parar essas células, porque nós temos raízes. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar, querido. Fique de pé no seu lugar com unção, com autoridade, com fé, com poder. Aleluia. Porque o Espírito, ele já move neste lugar. E ele move aqui para poder esticar suas raízes. Ei, se você não tem raiz, hoje você vai sair daqui enraizado. Aleluia. Se você não tem raiz profunda, hoje você vai esticar as suas raízes e vai alcançar as águas profundas do Espírito. Você
vai alcançar, querido, águas poderosas. Você vai sugar a seiva do Espírito. Você vai buscar o alimento para a sua alma, para a sua vida, para o seu espírito. Você vai buscar o alimento para a sua família, para a sua liderança. Aleluia.